Boa tarde para você, meu amigo, minha amiga que acompanha a programação da TV Band Vale. Para você que estava acompanhando as principais notícias do Brasil e do mundo com Joel da Atena, Marginal Tietê está tendo a gangue da bananeira. Marginal Tietê, que é a principal via de acesso para quem sai aqui do Vale do Paraíba e vai até a capital paulista. Joel da Atena estava trazendo esse detalhe das informações dessa gangue. Gangue da Bananeira, como ficou conhecida pelas redes sociais, esses meliantes que se escondiam atrás das bananeiras na marginal da Marginal Tietê e acabavam roubando motos, carros e etc. Você fica sabendo dessas e outras notícias agora comigo aqui na edição regional do Brasil Gente Vale. Hoje, terça-feira, dia 18 de agosto, eu vou com você até as 10:50 da noite com as principais notícias de toda a nossa região. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte interligados na notícia. Eu sou Douglas Cruz, tá só começando o Brasil Gente Vale dessa terça-feira, mas eu sempre te lembro que o nosso WhatsApp tá aqui, ó, um pouquinho mais. Aí, nosso WhatsApp tá liberado, é o DDD 12 997635060. Eu conto com a sua participação, comentando os assuntos do dia e sugerindo reportagens. É sempre importante a sua participação, inclusive hoje a gente tá tendo de volta o Berra Bairro, quadro que mostra a reclamação do pessoal da nossa região. Tá tendo um problema aí na sua rua, na sua casa, uma consulta que não tá tendo retorno, ou um buraco na sua rua, uma árvore que está precisando de poda? Você já entrou em contato com a prefeitura e não teve retorno? Berra Bairro. Manda no Berra Bairro, nosso WhatsApp está à disposição. Sempre importante você mandar um vídeo com o seu celular deitado, além, é claro, de mandar o número de protocolo e o endereço completo para a gente fazer esse contato com as prefeituras responsáveis. Lembrando, o Brasil Gente Vale está só começando e nós também estamos ao vivo pelo portal bandvale.com e pelo nosso canal no YouTube, de onde você pode assistir o Brasil Gente Vale de qualquer lugar do planeta. Galera que está no YouTube, manda um salve aí, manda sua mensagem também na nossa transmissão do YouTube, que daqui a pouco eu vou ler os primeiros comentários de hoje, além, é claro, das participações que estão no nosso WhatsApp. Hoje o programa está recheado, são vários temas aqui, não só da nossa região, mas também de outras regiões aqui do interior do estado de São Paulo. Mas antes da gente começar a falar desse noticiário regional, vamos ver como é que está o clima na nossa região? Girando as imagens aqui que só a Band mostra, mostrando o clima nessa terça-feira, começando com São José dos Campos. Considerada capital do Vale do Paraíba, nesse momento 27 graus aqui no alto do Complexo Colina Shopping, onde fica a câmera da Band Vale. Você está vendo ali a descida ou subida, como preferir, da Avenida Cassiano Ricardo, que dá acesso ao Jardim Aquário, zona oeste de São José dos Campos. Nesse momento o trânsito até que está tranquilo, mas a tendência é que sempre entre 5h40, 6 horas, o trânsito dá uma piorada, principalmente ali na região da Ponte Estaiada. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa região também. Mas girando toda a região, vamos ver como é que está o clima lá no Litoral Norte. Ubatuba na tela, Praia Grande com 25 graus, imagens que foram cedidas pelos nossos parceiros da Waves Now. Pode ver que a Praia Grande está com o mar tranquilo, algumas ondas quebrando no fim de tarde, o que é comum, inclusive, é a região de Ubatuba, a cidade de Ubatuba, praia dos surfistas, capital estadual do surf. Nesse momento, temperatura amena por lá e um belo pôr do sol que você só confere aqui no Brasil Gente Vale. Vamos então para o Vale Histórico, o Vale da Fé, Aparecida, imagens do maior santuário mariano do mundo. Nesse momento, 26 graus em Aparecida. Você pode ver que algumas pessoas estão acessando ali o Santuário Nacional através da passarela que dá acesso. Movimentação tranquila, como é normal numa terça-feira. Imagens que a gente mostra aqui na tela do Brasil Gente Vale, o belo pôr do sol pelas cidades da nossa região. E hoje o clima, como você pode ver, foi assim o dia inteiro com temperaturas quentes. Nem parece que a gente está no inverno. 26 graus nesse momento em Aparecida, e essa tendência deve se manter pelo menos até amanhã, até a quarta-feira. Já já a gente vem falando mais também de alerta, de queimada. O tempo está seco na nossa região. Tem gente engraçadinha soltando balão pelas cidades da região, tem já registro de queimadas, a gente vai mostrar aqui no Brasil Gente Vale, mas é claro, eu conto sempre com a sua participação. O WhatsApp liberado é o 12 997635060. Instagram. Mas vamos entrar no noticiário do dia. As forças de segurança realizaram uma grande operação hoje aqui na cidade de São José dos Campos. A ação foi comandada pelo GAECO, que é o grupo especializado em organizações criminosas do Ministério Público de São Paulo. Segundo a investigação, um grupo é investigado por lavagem de dinheiro, agiotagem
e organização criminosa. Mais informações você confere na reportagem de Poliana Prestes. Os mandados foram cumpridos em 2 lojas de revenda e aluguel de carros em São José dos Campos. Segundo a Justiça, foram expedidos 5 mandados de busca e apreensão. Participaram da operação equipes do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, da DEIC da Polícia Civil e do GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Uma moto com queixa de furto foi apreendida em um dos endereços. Uma pistola calibre 38 com 12 munições também foi apreendida. Segundo o Ministério Público, foram identificadas em São José dos Campos organizações criminosas integradas por pessoas que têm ou tiveram relação ampla com o crime organizado. O Ministério Público ainda aponta que, para lavar dinheiro ilícito, os suspeitos criaram meios legais de comércio, como a comercialização de veículos e imóveis por meio de empresas de fachada ou registradas em nomes de laranjas. De acordo com o MP, o líder da organização criminosa investigada possui relação com integrantes do PCC. Durante a operação, ninguém foi preso, mas a polícia apreendeu computadores, celulares e documentos que devem ajudar na continuidade das investigações. A Justiça ainda autorizou o bloqueio de bens dos investigados, que chegam a quase 5 milhões de reais. Os investigados podem responder por lavagem de dinheiro, agiotagem e organização criminosa, crimes cujas penas podem ultrapassar 10 anos de reclusão. O jornalismo da Band não localizou a defesa dos investigados. E se a gente receber essa defesa até o fim da edição de hoje do Brasil Gente Vale, a gente traz a nota na íntegra aqui nesta edição. Mais uma grande operação que foi deflagrada pelo GAECO, grupo especializado no combate ao crime organizado. Essa loja foi um dos alvos, melhor dizendo, hoje aqui na nossa região. E você está vendo já o nosso gerador de caracteres escrito que foi o alvo dessa operação: lavagem de dinheiro e agiotagem para uma organização criminosa. Isso segundo o Ministério Público. Então o Ministério Público acionou as forças de segurança e aí tinha gente do BAEP, o Batalhão Especializado da Polícia Civil, a famosa Barcona Cinza que você está vendo na tela aí. Tinha também agentes da Polícia Civil através da DEIC, a Delegacia Especializada de Investigações Criminais. É a elite da polícia, é a elite da Polícia Civil, da Polícia Militar, para fazer essa ação aqui em São José dos Campos. Como você viu na reportagem de Poliana Prestes, ninguém foi preso, foi uma operação investigativa, ou seja, apreendeu essa moto aí que, de acordo com a polícia, tinha queixa de furto, além também computadores, documentos e outros itens que serão utilizados para a continuidade da investigação. Mas é uma ação que chamou a atenção, o pessoal da Zona Leste mandando mensagem para a gente logo cedo lá na Vila Tesouro, a ação da Polícia Civil, da Polícia Militar, que a gente mostra sempre na tela aqui do Brasil Gente Vale. Segundo o Ministério Público, participação do PCC, principal organização criminosa aqui do estado de São Paulo, que já migrou para outros estados, inclusive outros países, e de acordo com o Ministério Público, tinha gente lavando dinheiro para essa organização. A gente vai seguir acompanhando e mostrando sempre aqui no Brasil Gente Vale. Presta atenção, um homem foragido da justiça foi preso na tarde de ontem lá no Araretama, alô Pindamonhangaba. Ele era procurado pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e também agiotagem, além da venda de armas. A prisão fez parte da segunda etapa da Operação Blind Spot, nome bonito que o pessoal da DEIC de Taubaté deu para essa ação. Essa operação já tinha capturado outras 4 pessoas no fim do mês passado. Agora, todos os suspeitos estão presos e as investigações seguem para identificar mais integrantes. Uma ação parecida com o que aconteceu aqui em São José, lavagem de dinheiro, agiotagem, nesse caso, até venda de armas. E muitas vezes você se pergunta como é que a criminalidade tem acesso a tanta arma de fogo, a tanto dinheiro. É através desses indivíduos que, segundo a Polícia Civil, estão utilizando meios lícitos, ou seja, o bandido recebe uma dinheirada do tráfico de drogas, do crime organizado, e não tem como comprovar. Daí ele cria um meio legal, seja uma loja de carros, um posto de gasolina, um outro meio de comércio legal, e diz que está faturando rios de dinheiro. É assim que funciona a lavagem de dinheiro. Mas no caso, o dinheiro está vindo do crime organizado. Esse indivíduo, que de acordo com a Polícia Civil tinha participação no crime organizado da nossa região, foi preso na cidade de Pindamonhangaba.
Ainda falando do balanço policial, a Polícia Civil apreendeu mais de 1 quilo de drogas em uma casa lá no Santa Teresa, em Taubaté. Alô, também Taubaté, aquele abraço. O caso foi registrado ontem. No local foi encontrada uma sacola com cerca de 670 pinos de cocaína, mais de 50 munições de arma de fogo. Também foram apreendidas balanças de precisão, embalagens e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. As investigações seguem para identificar o dono desses materiais. Vale ressaltar que no ano passado a gente fez uma reportagem lá no Santa Teresa, em Taubaté, que mostrava que o pessoal acabava praticando o tráfico de drogas, muitas vezes fugindo pelo telhado também na região lá do Esplanada Santa Terezinha, bairros de Taubaté, e a gente mostra que a Polícia Civil e a Polícia Militar estão atuando atrás desses traficantes. Mais droga retirada da rua na nossa região. Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas na tarde de ontem no Santa Terezinha, agora em Aparecida. Segundo a Polícia Militar, com ele foram encontrados mais de 300 pinos de cocaína e cerca de 150 tubos de crack. O menor foi conduzido ao plantão policial. E o que aconteceu com ele, Pedrão? Nada. Acabou liberado na presença do responsável. Foi detido, ouvido e liberado. Infelizmente, a gente tem essa realidade no nosso país. O menor acabou não respondendo com a punição da cadeia, mas de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai responder de outras maneiras. A gente não teve acesso à íntegra do processo, mas ele foi indiciado por ato infracional análogo a tráfico de drogas. Então esse indivíduo foi liberado e a gente vai seguir acompanhando também esse combate ao tráfico na cidade de Aparecida. Agora, às 5 horas e 41 minutos, eu quero a sua opinião sobre todos esses casos que a gente está mostrando aqui no Brasil Gente Vale e nesse também. Presta atenção nesse caso. Em Taubaté, os policiais da DEIC, a Delegacia Especializada de Investigações Criminais, realizaram uma operação X-Men. Sobe a trilha, Pedrão. A ação teve esse nome pois os criminosos, de acordo com a polícia, estavam usando nomes de personagens da famosa série de quadrinhos para se comunicar entre si. Ou seja, a polícia, para tentar identificar esses indivíduos, rastreava o nome, rastreava mensagens, mas esses indivíduos se comunicavam como Ô Dinguei, Ô Magneto, Professor Xavier. Minha gente, eles tentavam usar esses vulgos para dificultar a investigação, mas ao todo 10 pessoas foram presas durante essa grande operação da DEIC de Taubaté. Dá uma olhada na reportagem. A Polícia Civil deflagrou a Operação X-Men em Taubaté contra uma organização criminosa. De 17 mandados de prisão preventiva, 10 foram cumpridos. Outros 7 investigados são considerados foragidos. A investigação começou após uma onda de homicídios em 2021, quando a cidade registrou o dobro de mortes em relação ao ano anterior. Segundo a DEIC, a organização planejava homicídios contra rivais e usava dinheiro de roubos para comprar armas. Os investigadores também identificaram carros clonados usados nos crimes. Um dos presos era responsável por levantar informações sobre os alvos e montar os chamados dossiês do crime. Durante a exibição da reportagem, o pessoal estava aqui falando do meu ponto, os nomes dos personagens lá dessa operação que aconteceu em Taubaté. Quem que será que era o professor Xavier que estava coordenando tudo? Magneto, Ciclope, Wolverine, a galera do tráfico em Taubaté tá aí de uma maneira interessante, bem esperta, tentando fugir da polícia, mas não deu certo não. Coloca imagens aí, produção, da galera sendo presa, 10 pessoas detidas, uma grande operação da DEIC de Taubaté. Tá de parabéns à Polícia Civil. A gente, até agora, quase 15 minutos de Brasil Gente Vale, só tá falando de gente que está sendo investigada, que está sendo presa. Um resumo do balanço policial e olha aí a imagem, ó. Galera sendo levada algemada para dentro da delegacia. Deu ruim para os X-Men, Pedrão, mas não do quadrinho. Do quadrinho tá tudo certo, inclusive, para quem é fã aí do universo Marvel, tem quadrinho, tem personagem do X-Men chegando em nova roupagem, novos atores, mas a gente não tá falando só de cinema aqui não, a gente tá falando de balanço policial e eu quero a sua opinião. Quem que era o professor Xavier do tráfico de drogas em Taubaté? Manda no nosso WhatsApp que está liberado, é o 12997635060, para você participar e interagir comigo. E olha, a gente segue com o Brasil Gente Vale falando de coisa séria,
E uma atualização importante sobre um caso de repercussão aqui na nossa região. O Tribunal de Júri de São Sebastião condenou a 17 anos e 2 meses de prisão em regime inicialmente fechado o homem acusado pela morte e ocultação do cadáver do próprio filho, Gustavo Henrique Bento Miranda, de 16 anos. Esse crime que chocou a região aconteceu no dia 12 de agosto de 2023, lá no bairro Jaraguá. No dia seguinte ao crime, o réu, com a ajuda de uma terceira pessoa, segundo a justiça, ocultou o corpo e enterrou o próprio filho no jardim da própria casa. O júri reconheceu o homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além do crime de ocultação de cadáver. A sentença foi publicada ontem e determinou a execução imediata da pena, sem direito de recorrer em liberdade. Você está vendo imagens de arquivo da época que a gente mostrou esse crime. É uma atualização que a gente mostra sempre a matéria do começo ao fim. Quando esse caso veio à tona aqui na tela da TV Band Vale, do Brasil Gente Vale, muita gente se questionou. O que será que vai acontecer com esse indivíduo? E agora, alguns anos depois, a gente está mostrando que ele segue preso e foi condenado, e a gente espera que ele siga aí, pelo menos grande parte dessa pena, atrás das grades. A gente sabe que no Brasil existe a progressão de pena, o indivíduo que tem bom comportamento, com um sexto da pena, já tem liberdade aí, ou melhor, direito à saidinha temporária. Porém, como esse caso é uma condenação nova, uma condenação que aconteceu ontem, de acordo com a justiça brasileira, esse indivíduo não vai ter direito à saidinha temporária, hein? De acordo com a lei, mudou a lei, Pedrão. Vamos ver, vamos acompanhar se esse indivíduo não vai ser beneficiado em uma das próximas saidinhas aqui que terá na nossa região, mas infelizmente um crime que demonstra falta de amor no coração das pessoas, matou o próprio filho, por cima ainda enterrou o corpo no quintal da própria casa, um caso hediondo, bizarro, que a gente mostrou aqui no Brasil Gente Vale, mas o importante é a gente mostrar a condenação do indivíduo. Vale frisar que esse júri, que aconteceu através de júri popular, né, o Tribunal do Júri, como é conhecido, não tem direito a recurso, a não ser que a defesa entenda que existe algum erro processual. Então, se a defesa do acusado quiser se manifestar, o jornalismo da Band também está sempre aberto a todos que o procurarem. Seguindo com o Brasil Gente Vale, falando da violência na nossa região. A Polícia Civil está investigando a morte de um homem de 40 anos ocorrida na noite de ontem, lá em Pindamonhangaba. Segundo o boletim de ocorrência, o crime tem sinais claros de execução, pois a vítima foi atingida com mais de 10 disparos de arma de fogo. Quem está chegando ao vivo da sede da Polícia Civil aqui da nossa região, sede do DEINTER, que fica em São José dos Campos, é a repórter Poliana Prestes, que está ao vivo, voltando de férias aqui no Brasil Gente Vale. Boa tarde para você, Poli. O seu retorno é sempre muito bom aqui na tela do Brasil Gente Vale, porém, essa notícia nem sempre é boa. Um homicídio, mais uma morte violenta na nossa região. Seja bem-vinda novamente ao Brasil Gente Vale e conta as informações pra gente. Pois é, Douglas, uma ótima tarde para você, para quem nos assiste aqui no Brasil Gente Vale, feliz em estar de volta, mas a notícia não é boa. Mais um caso de homicídio registrado aqui na nossa região, viu, Douglas? E foi no distrito de Moreira César, ali em Pindamonhangaba, na noite de ontem que esse caso aconteceu. A vítima foi identificada como Ramieri César Siqueira. Ele tinha 40 anos. A Polícia Militar foi acionada para atender essa ocorrência por volta das 8 horas da noite. Quando os policiais chegaram no local, que é ali na rua 21 de abril, no loteamento Dom Bosco, próximo a uma área de mata, já encontraram Ramieri caído no chão. Ele estava perto de uma bicicleta e tinha ferimentos causados por disparos de arma de fogo pelo corpo. Ele foi socorrido pelo SAMU ainda com vida, mas no hospital não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo, Douglas. Essa é uma morte muito violenta. Segundo testemunhas relataram no boletim de ocorrência, foi possível escutar os disparos de arma de fogo e foram pelo menos 10 disparos. E entre esses disparos, os criminosos fizeram uma pausa justamente para garantir que eles estavam atingindo o Ramieri de forma fatal.
que foi socorrido, né? Ramieri foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil registrou esse caso como homicídio. Ali na área onde tudo aconteceu não tinha câmeras que possam ajudar nas investigações. Mas, de acordo com as informações relatadas por testemunhas, Ramieri era conhecido ali na região do loteamento Dom Bosco. Ele já tinha cumprido pena por crimes que teria cometido e, inclusive, seria suspeito de envolvimento em homicídios que teriam acontecido ali naquela região. De acordo com as testemunhas, ele era ameaçado de morte. Mas agora cabe à Polícia Civil fazer as investigações para apurar definitivamente qual teria sido a motivação para terem matado Ramieri e quem seriam esses suspeitos que o atingiram, Douglas. É isso, a repórter Poliana Prestes de volta ao Brasil Gente Vale, sempre com informações completas. Essa apuração junto à Polícia Civil aqui de São José dos Campos, a sede do DEINTER, que fala mais sobre esse crime lá na cidade de Pindamonhangaba. Obrigado, Poli, pelas informações. Crime que tem sinais claros de execução. Coloca as imagens de novo aí, produção. Imagens que foram cedidas pelos nossos parceiros da T7 News. Impressionante, né, minha gente? Crime com ao menos 10 tiros realizados contra a vítima. O indivíduo, obviamente, morreu no local. Como a Poli falou, ele já tinha uma ficha criminal, mas quem vai dizer o que motivou esse homicídio é a Polícia Civil, ela que vai investigar e trazer os detalhes às famílias. Nossas condolências. Mas, enfim, mais uma morte na região. É por isso que a gente fala que a região metropolitana do Vale do Paraíba é considerada a região mais violenta do interior do estado de São Paulo. São muitos crimes como esse, execuções. Nada de valor do indivíduo foi levado, ele acabou sendo executado com 10 tiros de arma de fogo e a Polícia Civil agora vai tentar achar o executor desse crime. É muito complicado também a investigação, muitas vezes ninguém quer prestar depoimento, é em um local que possivelmente não tem câmeras de segurança, é uma investigação complicada também para a Polícia Civil, mas a gente vai acompanhar e cobrar que esse executor, esse assassino, seja preso e não continue rondando aqui pelas ruas da nossa região. Agora, 5 horas e 51 minutos, nosso WhatsApp segue aqui, ó, liberado, é o 12 997635060. Na semana passada, nós mostramos aqui no Brasil Gente Vale que os agentes da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos estouraram uma casa-bomba, região da Vila Iracema, Putinha, aqui em São José dos Campos. O que é casa-bomba, produção? Nicolini sempre pergunta, né? Casa-bomba é aquele imóvel, aquela residência onde os indivíduos do tráfico de drogas usam para armazenar os entorpecentes e depois distribuir pelas biqueiras da cidade. Muitas vezes, nessa casa-bomba, Pedrão, casa-bomba. Nessa casa-bomba, os indivíduos acabam armazenando grandes quantidades de droga, inclusive muitas vezes refinando esses entorpecentes e depois saem distribuindo pela nossa região. Na semana passada nós mostramos o estouro dessa casa-bomba. Na ocasião, mais de 130 quilos de drogas foram apreendidas, além de 5 suspeitos. Foi a maior apreensão da história da Guarda Civil Municipal aqui de São José. Aplausos para a galera da GCM, Pedrão. A GETAN, que é o grupo tático com apoio de motocicletas aqui da GCM de São José, publicou um vídeo sobre a ação. Aumenta o volume da sua televisão, que é pé na porta do tráfico. Novas imagens mostram o momento em que a Guarda Civil Municipal aborda suspeitos de tráfico e estoura uma casa-bomba no bairro Vila Iracema, em São José dos Campos. A ação aconteceu no último dia 14 e terminou com 5 pessoas presas e mais de 130 quilos de drogas apreendidas. Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça. Mão na cabeça, mão na cabeça. As imagens mostram os primeiros suspeitos sendo detidos ainda em frente ao imóvel. Um dos homens estava armado, parado no portão. O outro entrava em um carro de aplicativo com uma sacola cheia de drogas. Desce do carro com a mão na cabeça. Com a chegada dos guardas, outros suspeitos tentam se esconder dentro da casa. Sai pra fora, sai pra fora. Os agentes entram no imóvel e começam a vasculhar os cômodos. Alguns suspeitos são encontrados escondidos no andar de cima. Eles pulam a janela e tentam escapar pelos telhados das casas vizinhas. Pulou o telhado. Um dos homens ainda tenta escapar pelo portão, mas é cercado pelos guardas. Armado, ele resiste à abordagem e precisa ser contido à força. Pega o canhão ali, velho.
Tá comigo. Dentro da casa, os agentes encontram grande quantidade de drogas e materiais usados para preparar e embalar os entorpecentes. Também foram apreendidos aparelhos eletrônicos, uma espingarda e munições. De acordo com a GCM, um dos detidos ainda tentou subornar os agentes para ser liberado. O suspeito ofereceu uma quantia mensal para que o grupo criminoso pudesse continuar atuando no tráfico. Os 5 presos foram levados para a Central de Polícia Judiciária. Eles devem responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e tentativa de suborno. Segundo a corporação, o prejuízo estimado para o crime passa de 10 milhões de reais. É isso, é um balanço dessa ação grande que aconteceu aqui em São José dos Campos. Está de parabéns à Guarda Civil Municipal da cidade, que tem as suas ramificações, os seus braços. Tem a galera da ROMU, por exemplo, que é a Ronda Ostensiva Municipal, uma ronda que tem características ostensivas, ou seja, ela combate de maneira mais feroz o tráfico de drogas e outras ações aqui em São José dos Campos. Tem também a galera da Getan, como eu disse, é o grupo tático com apoio de motocicletas. Você está vendo nas imagens, ó, que a abordagem começa com os agentes de moto, estavam verificando ali indivíduos suspeitos, um carro, e daí começou a correria, né? Mão na cabeça, sai para fora, e começaram a revistar o veículo estava parado em frente de uma casa, tinha droga dentro do carro, quando os agentes entraram dentro da casa e se deram de frente com isso aí. O indivíduo tentando correr, olha lá, os agentes entrando, um já preso, eles já entrando dentro da residência, tem um momento do vídeo que mostra o momento em que o indivíduo sai correndo. Esse indivíduo que sai correndo e bate de frente com os agentes, ó, tentando fugir pela janela, pelo telhado. Aí, ó, esse aí, ó, tentou fugir, bateu de frente com os agentes da Getan, foi derrubado e ele estava armado, minha gente. Vai achando que é brincadeira. Olha a arma do indivíduo no chão. Os agentes da GCM estão de parabéns. Mais uma casa-bomba estourada aqui em São José dos Campos, um prejuízo grande para o tráfico de drogas. E você vê só aqui na tela do Brasil Gente Vale essas imagens que mostram a grande ação da Guarda Civil. É isso. Tecnologia no combate ao crime sempre importante, mas primordial também o agente na ação. Foi o faro policial dos agentes da Guarda Civil Municipal que fizeram a abordagem. Viram alguma coisa estranha acontecendo em frente a uma casa, abordaram. E encontraram mais de 130 quilos de drogas, armas, dinheiro, e todos foram para a cadeia. Parabéns à GCM de São José dos Campos. Eu quero a sua opinião, nosso WhatsApp sempre liberado, é o 12997635060, que você participa, interage, comenta os assuntos do dia. Vamos ver então, produção, como é que tá o nosso WhatsApp, os primeiros comentários na tela, a diva de São José. Boa tarde, Douglas, tudo bem? Estamos ligadinhos na Band e felizes pela presença aí. Obrigado. Abraços para você também, Diva, e para toda a sua família. Reginaldo está em Pinda, boa tarde. A violência está demais em Pinda. Realmente, Reginaldo, a gente falou desse homicídio que chamou a atenção. Teve também ação contra o tráfico de drogas aí em Pindamonhangaba. A polícia tendo trabalho por aí, meu amigo. Obrigado pela participação. Zé Luiz de Jacareí, Douglas, hoje é o dia do estagiário. Gostaria de parabenizar todos os estagiários que trabalham ou prestam serviço aí na Band. E é isso. Vem comigo aqui, produção. Hoje a gente teve, inclusive, um evento muito bacana que mostra os estagiários, ou melhor, que reuniu os estagiários aqui da Band, que são nossos auxiliares de produção, etc. Chamaram o povo da redação, o povo das rádios, todos os estagiários. Teve uma conversa bacana, um comes e bebes, também um presentinho. Então, parabéns ao Arthur, a Ana Carol, a Marcela, toda a galera que produz aqui o jornalismo da Band Vale. É claro que tem vários estagiários, não vou citar todos, porque senão vou esquecer de vários, mas a galera que está de parabéns, em especial a Ana Carol Nunes, estagiária aqui do Brasil Gente Vale, que está sempre isso que é sucesso! Atenta, o pessoal do sucesso, Pedrão. Parabéns a todos os estagiários que fazem acontecer e principalmente aprendem colocando a mão na massa. Mais mensagem. É isso, Zé Luiz. O Thiago Braga está em Taubaté. Boa tarde, Douglas. O professor Xavier estava do lado da polícia. É, Tiagão, é isso aí. Quem estava pensando eram os agentes da DEI, que usou o cérebro para encontrar esses mutantes do tráfico. Ô, Tiagão, a galera é criativa, né? Obrigado pela sua participação. O Luiz está em Piquete. Olá, Douglas Cruz, seja bem-vindo. Sou muito fã do Brasil Gente Vale. Obrigado, meu amigo. Assisto todas as tardes. Um grande abraço para você e para toda a equipe do programa. Que Deus abençoe você também, meu irmão. Aquele abraço. A Elisângela, boa tarde. Vocês podem me ajudar a tirar essa árvore da minha calçada que está destruindo tudo. Já tentei de tudo. Abrir processo na prefeitura, mandei para o vereador, mandei para outra vereadora, mandei para todo mundo, fiz reclamação no 56, acredito que eles estão
esperando cair em cima da minha casa. Gente, tá rodando lâmpada? É, galera, tá rodando lâmpada aí? Ou em cima de algum carro, causar algum dano. Elisângela, manda pra gente também a sua rua certinho, o seu endereço completo que a gente vai acionar tanto a concessionária de energia, porque eu tô vendo que tem alguns fios aí que estão passando pelo meio da árvore, e daí é com a concessionária e também a prefeitura aqui de São José dos Campos. Mais mensagem. O Ivando tá em Potim, boa tarde Douglas. Ivando de Potim, todo dia chego do serviço e já ligo na tela da TV Band Vale para assistir o Brasil Gente Vale. Isso aí, Ivando, obrigado. O Luiz está em Queluz, está cada dia mais difícil andar tranquilamente nas ruas. Parece que o tráfico tomou conta de cada esquina deste país. É o Luiz Felipe Biondi lá de Queluz. É, Luiz, realmente está muito complicado, mas a gente mostra essas apreensões que é importante para mostrar que a polícia está correndo atrás dos traficantes e prendendo esses indivíduos. Luiz, e quem está assistindo aí o Brasil Gente Vale, manda mensagem pra gente, nosso WhatsApp está sempre liberado, é o 12997635060. Vamos ver como é que tá a Serra da Mantiqueira? A gente sempre mostra as imagens aqui da nossa região. Nesse momento, 18 graus, 5 horas e 59 minutos, Campos do Jordão na tela. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta para falar de trânsito, acidentes e de balão, minha gente. O tempo tá seco e tem um engraçadinho criminoso tá soltando balão. Então não sai daí que daqui a pouco tem mais Brasil Gente Vale. Na Ultrafarma você economiza de verdade. Dá uma olhada. Comprar todos esses medicamentos lá. Para mais de R$600. Eu gastei 214. Fora era a faixa de 160, aqui eu vou pagar uns R$90. Osasco é R$90. Aqui eu pago R$9. É isso. Eu não teria condições de fazer o meu tratamento com essas medicações se não fosse a Ultrafarma. Acesse ultrafarma.com, aplicativo ou na Mega Loja. É importante as pessoas entenderem que o leite que elas tomam em casa não sai aqui da minha casa. Tudo é produzido com muito cuidado. E ao passar pela Comevap, ganho um selo de qualidade muito maior. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da família Comevap. Explore novas ideias e conecte-se a oportunidades. De 25 a 27 de agosto, o Pitch em São José dos Campos realiza a Innovation Week 2026, o encontro que conecta líderes, empreendedores e empresas para transformar inovação em negócios. Não perca temáticas sobre inteligência artificial, cidades inteligentes, sustentabilidade, empreendedorismo e muito mais. Innovation Week 2026. Explore novas ideias. De 25 a 27 de agosto, acompanhe pelo Instagram, @PitchSJC. Acesse o site oficial innovationweeksjc.com.br e inscreva-se. Oferecimento Emax, automação industrial com tecnologia e inovação. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Seis horas e 2 minutos, Brasil Gente Vale está de volta. Eu, Douglas Cruz, sigo aqui no comando do Brasil Gente Vale junto com você, enquanto o nosso chefe Claudio Nicolini está tendo seu merecido descanso. Claudio Nicolini está tirando suas merecidas férias, rodando uma lâmpada, mas é uma lâmpada que ele merece. Meu querido Pedrão está tirando férias, tirando um descanso. Daqui a algumas semanas ele está de volta de cachaça, aqui né? no comando do Brasil Gente Vale. Claudio Nicolini está aproveitando o descanso. Enquanto isso, nosso WhatsApp segue liberado, é o 12997635060, e eu quero a sua opinião sobre quem solta balão. Difícil até de falar, né? Um balão foi avistado, foi visto hoje na manhã aqui em São José dos Campos. O balão pôde ser visto de várias regiões da cidade, Zona Oeste, Sul, Norte. Esse registro que você está vendo foi feito aqui da nossa redação, que fica no Complexo Colina Shopping, e esse balão foi visto em várias regiões da cidade. Ele passou aqui perto do Colinas, deu para ver lá de perto do aeroporto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e acompanhou a passagem do objeto pela região. Como o balão estava bem alto, como você está vendo nas imagens, o Corpo de Bombeiros só acompanhou de longe. Vale lembrar, soltar balões é um crime ambiental e pode causar incêndios, além de representar risco para a aviação. A gente tem imagens que mostram, inclusive, o balão bem de longe, sendo visto de perto do aeroporto aqui de São José dos Campos, que pode dificultar os pousos e decolagens. A prática de soltar balões pode resultar em multa de até além de 3 anos de prisão
A gente está apurando informações, parece que esse balão passou para a região de Jacareí e caiu lá próximo a Santa Branca. O Corpo de Bombeiros, inclusive, foi acionado, a gente ainda não teve um retorno, a ocorrência ainda está em atendimento, mas nenhum incêndio grave foi registrado, mas é um terror com esse clima seco. Inclusive, vamos ver como é que está o clima aqui na nossa região? Tem imagem ao vivo de São José dos Campos aí, produção? Olha só, nesse momento, 25 graus na cidade. O pôr do sol em São José dos Campos, você vê que bem ao fundo, ao pôr do sol, a Serra da Mantiqueira, uma imagem bem aberta que a gente mostra aqui na TV Band Vale. Hoje a temperatura, ou melhor, a umidade relativa do ar variou entre 40% a 50% até um nível que é considerado ok para o inverno. Mas essa realidade deve mudar amanhã. Bacana essa imagem que a nossa produção, Pedro Mariano, Sabrina, separaram pra gente. Belo entardecer na região e olha, esse calor aliado ao tempo seco deixa a região em estado de atenção para as queimadas. A Defesa Civil, inclusive, está mantendo um comunicado de risco, alertando para os incêndios em vegetações. A repórter Poliana Prestes está de volta ao vivo com mais informações. Poliana, esse alerta começa hoje, mas parece que amanhã vai ficar pior, né? Boa noite já para você, minha amiga. Pois é, Douglas, boa noite. Começa hoje e a tendência é que amanhã se intensifique. O alerta, o comunicado, na verdade, emitido pela previsão do tempo, ele tem 3 níveis de alerta. O mais baixo é da cor amarela e já atinge grande parte da região do Vale do Paraíba. O segundo nível, ele é da cor laranja, classificado como alto e já começa a atingir algumas cidades do Vale Histórico. E o terceiro nível é o vermelho, que classifica uma emergência. E esse nível de emergência começa hoje já em algumas cidades do Vale Histórico, mas amanhã esse nível de alerta deve crescer na região com altas temperaturas e baixa umidade do ar em todo o Vale do Paraíba. A Defesa Civil faz então um alerta para a população, Douglas, para que durante esse período as pessoas evitem jogar bitucas de cigarro às margens de rodovia, evitem também fazer queimadas com intenção de poda ou até mesmo de destruição de lixo. Com relação a essas queimadas, hoje mesmo a gente já está começando a ver os efeitos delas aqui na nossa região. Alguns telespectadores já enviaram para a gente imagens, registros de focos de incêndio em vegetação aqui no Vale do Paraíba. Um desses registros, ele foi feito no bairro Setville, que é na zona leste aqui de São José dos Campos. E o outro foi registrado às margens da rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, ali na altura do quilômetro 109. A previsão do tempo, então, nos próximos dias é que as temperaturas permaneçam mais altas e a umidade do ar continue baixa, com o tempo firme e sem chuva, Douglas. Então, um tempo seco e bastante quente. Isso é por causa da atuação de uma massa de ar seco e de um sistema de alta pressão aí que deve favorecer a estabilidade atmosférica e deve, então, inibir a formação de chuvas aqui pela nossa região. Esse é um alerta, então, válido para os próximos dias. Umidade do ar deve ficar baixa, então é importante se hidratar, né? Manter a hidratação, usar filtro solar, justamente para evitar maiores danos durante esse período de tempo seco, Douglas. É isso, repórter Poliana Prestes, sempre com as informações completas. Obrigado, Poliana. Daqui a pouco ela está de volta no Band Cidade, segunda edição, com mais informações. Coloca na tela aí, produção, o mapa de amanhã, por gentileza, que a Defesa Civil divulgou. Você está vendo ali no cantinho, ó, que tem a região de São José dos Campos, esse alerta que está no nível alto e nível alerta, nível vermelho. Você vê mais ao norte do estado de São Paulo, que já está até no nível de emergência, inclusive com alguns incêndios, alguns focos em andamento. Portanto, meu amigo, amanhã a umidade relativa do ar vai cair, essa temperatura quente deve seguir durante toda a quarta-feira e ao ver um foco de incêndio já aciona o Corpo de Bombeiros, telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199. Para quem gosta de previsão do tempo, já pela sexta-feira, fim de semana, esse clima deve mudar, tem previsão de chuva chegando para a nossa região de novo, inclusive com um ciclone extratropical. Mas é isso, minha gente, a gente segue acompanhando amanhã. As temperaturas vão continuar altas e a umidade do ar muito baixa, a umidade do ar relativa preocupante na nossa região.
Seguindo com o Brasil Gente Vale, notícias tristes que a gente tem que dar. Um motociclista de 58 anos acabou morrendo em um acidente na rodovia Rio Santos, em Ubatuba, caso que aconteceu na manhã de hoje. A batida foi registrada na altura do quilômetro 81. Segundo o boletim de ocorrência, o homem perdeu o controle da moto ao fazer uma curva e bateu contra uma base de concreto. O SAMU foi chamado, mas a vítima não resistiu e morreu ainda no local. A polícia está investigando o caso para entender como esse acidente aconteceu. Triste notícia desse acidente na Rio Santos. E olha, um caso que não aconteceu aqui na nossa região, mas que hoje movimentou o noticiário nacional. Imagens impressionantes da Fernão Dias, mais uma notícia triste. Uma passarela desabou após ser atingida por um caminhão e interditou totalmente a rodovia Fernão Dias, a BR-381, na região de Vargem, interior aqui também de São Paulo. Esse caso foi na manhã de hoje. Infelizmente, 2 pessoas morreram por causa do acidente. A gente está vendo imagens desse veículo que infelizmente foi atingido pela passarela no momento em que ele estava passando de baixo. A gente vê que um caminhão... Volta no começo, por favor, produção, o primeiro vídeo, que mostra que um caminhão bate na pilastra. E daí, infelizmente, esse carro branco estava passando por debaixo da passarela. As pessoas que estavam dentro do veículo acabaram morrendo. Foram pelo menos 2 vítimas fatais. O carro ficou destruído. As causas do acidente. Por causa do acidente, melhor dizendo, veículos leves devem utilizar rotas alternativas nos 2 sentidos da Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, São Paulo. O desvio começa lá no quilômetro 1+900, o quilômetro 1/9. Em Vargem e segue por Joanópolis, Piracá e Bragança Paulista, com retorno a Fernão Dias pelo quilômetro 19. Ou seja, tem um retorno porque a passarela está no chão, minha gente. No sentido São Paulo, Belo Horizonte, o desvio começa no quilômetro 19 em Bragança Paulista e segue pelo caminho inverso, com retorno no quilômetro 1+900 na cidade de Vargem. Repetindo, essa rota é exclusiva para veículos leves, veículos pesados não devem utilizá-las. Motoristas devem seguir a sinalização e as orientações da equipe no local. Infelizmente, notícia triste, rodovia Fernão Dias interditada após a queda dessa passarela. 2 pessoas morreram nesse acidente. Vamos ver como é que está o movimento das rodovias aqui da nossa região, já que a gente está falando de estrada. Vamos começar pela Via Dutra, produção. 4 câmeras ao vivo, nesse momento, quilômetro 78 em Roseira, tranquilo, quilômetro 100 em Taubaté, movimentado, mas sem pontos de parada. Já em São José dos Campos, pistas duplicadas, trânsito bom. Em Jacareí, no quilômetro 160, já quase no pedágio, trânsito também tranquilo nessa terça-feira aqui em São José. Ou melhor, na Dutra. Mais imagens, vamos também para Rio Santos. 4 pontos, quilômetro 55, Praia Grande em Ubatuba, tranquilíssimo. Mesma situação do quilômetro 83 da saída de Caraguá para São Sebastião. Já no quilômetro 136, no sentido São Sebastião em Bertioga, trânsito tranquilo. É assim também na região do quilômetro 110 em Caraguatatuba. É o trecho que a Rio Santos liga ali do retão de Caraguatatuba para São Sebastião. Esse trecho tem ficado bem tranquilo, porque a Tamoios já tem uma nova alternativa para quem está seguindo para São Sebastião. Mais imagens também, rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Você está vendo que nesse momento, quem está subindo a serra está enfrentando um congestionamento ali no quilômetro 31, saindo de Pinda com sentido a Campos do Jordão. É o começo do trecho de serra e quem está subindo nesse momento, ou melhor, quem está descendo a serra, você está vendo que está no sentido contrário, quem está descendo a serra no quilômetro 31 enfrenta um leve congestionamento. Oswaldo Cruz, ligação de Taubaté com o litoral norte, trânsito completamente completamente tranquilo nos 2 sentidos. Para finalizar, temos a travessia de Balsas, produção. Travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela. Trânsito normal, 30 minutos, que é o tempo normal de espera, sem fila. Tem um aviso ali para o transportador, antes de seguir a travessia, verifique as condições de maré. Isso é um aviso para quem opera a travessia de Balsas. Nesse momento, tudo tranquilo, sem trânsito lá no litoral norte. Já que a gente está falando de rodovia, vem comigo aqui agora, produção, 6 horas e 12 minutos. Uma iniciativa muito legal que está sendo feita na rodovia Presidente Dutra. A concessionária que administra a via está implementando o kit de socorro TEA. Os agentes da concessionária podem ser acionados em caso de crises na rodovia. Importante ação de atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista. Veja na reportagem. Barulhos de buzina, sons de motor e o movimento intenso do trânsito. Esses pontos acabam sendo verdadeiros desafios para pessoas que possuem o transtorno do espectro autista.
Pessoas autistas têm várias características importantes, mas aqui eu vou salientar duas, que é um prejuízo na comunicação, isso é a dificuldade de entender ou de expressar alguma coisa, e também, eventualmente, um prejuízo que diz respeito aos aspectos sensoriais, isso inclui hipersensibilidade ou até hipossensibilidade auditiva, entre vários outros aspectos de alteração sensorial. No trânsito, isso pode ser muito desafiador, porque muitas coisas podem alterar bruscamente esses aspectos do ambiente. A CCR, concessionária que administra a Via Dutra, criou o Kit TEA, desenvolvido para acolher pessoas autistas durante situações adversas na rodovia. O Ademir é médico, pai de uma menina com espectro autista e também é diagnosticado com o transtorno. Para ele, a implementação desse kit, que conta com diversas ferramentas de auxílio, é essencial para dar mais visibilidade para a causa. Então, existir um conjunto de instrumentos faz com que a nossa comunidade converse em torno dessa condição, que tentem saber sobre o autismo. Então, muito mais do que os próprios objetos que estão dentro desse conjunto, eu acredito que o que ele significa é muito importante. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é isso, o significado. Temos aqui recursos para poder atender o público autista. Além dos itens presentes nos kits, os profissionais da concessionária também vão passar por treinamento específico, visando melhorar o atendimento em momentos de emergência. As nossas equipes, elas são acionadas via 0800 da concessão, então o usuário ele tem aí acesso ao telefone de maneira pública, pela internet, por placas na rodovia, e ele faz o acionamento via 0800 e o despacho acontece, né? A gente chega no local e a gente faz os atendimentos, e os atendimentos eles são de diversas naturezas. Então pode acontecer desde um acidente com carro, né, um acidente de trânsito, ou mesmo uma questão emocional, assim, né? É importante lembrar que os autistas, principalmente em nível 1, eles têm um grande índice de suicídio, e as nossas equipes inclusive são treinadas para esse tipo de abordagem, então a gente tem um acionamento que engloba diversas situações. São ações como essa que representam um atendimento cada vez mais individualizado no trânsito, acolhendo e cuidando das diferenças. Belíssima reportagem do John Guimarães, nosso repórter aqui da TV Band Vale, que mostra essa belíssima ação também da concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, a CCR e USP. A gente sabe que cada vez mais os diagnósticos que são laudados pelos médicos com pessoas que têm o transtorno do espectro autista estão crescendo, né? Cada vez mais pessoas têm o transtorno do espectro autista, o TEA, né, como geralmente é chamado. E é muito importante que essa ação seja difundida, como disse o nosso personagem ali que trabalha na concessionária. Não só para atender as pessoas que estão na concessionária, que estão na rodovia, mas também para que atitudes como essa sejam amplamente dissipadas, né? A gente sabe que muitas vezes um autista pode estar dentro de um carro no momento de um acidente, e daí não é o atendimento, por exemplo, só de vítimas que sofreram lesões graves. A questão sensorial da pessoa que tem o transtorno do espectro autista é muito mais sensível. Portanto, você viu que ali no kit tinha óculos, tinha protetores de ouvido, tinha um kit todo especializado, e é muito importante o treinamento dos agentes que vão atender a pessoas que estão tendo crises durante a viagem na rodovia. Não só em casos de acidentes, você viu na reportagem. Ao longo da rodovia tem várias placas de orientação com 0800 que dá acesso até a concessionária. Se você tem, ou você tem o transtorno do espectro autista, ou tem alguém da família que também tem o transtorno, se ele estiver passando pela Via Dutra e estiver tendo uma crise, você pode acionar o 0800 para que uma equipe vá até você e faça esse atendimento humanizado, especializado, porque a rodovia, para quem pega a Dutra todo dia como eu, sabe que é uma rodovia muito movimentada, com muito caminhão, com muito barulho. Isso pode gerar crises em quem tem o transtorno, portanto, uma ação muito bacana, muito legal, e a gente sempre ressalta as ações positivas aqui na tela do Brasil Gente Vale, e a gente espera que cada vez mais ações como essa aconteçam aqui na nossa região, não só em rodovias, mas em shoppings, em lojas, enfim, sempre muito importante a inclusão com a pessoa que tem o TEA, porque essas crises podem acontecer e é importante que tenha esse atendimento especializado. Seguindo com o Brasil Gente Vale, eu quero a sua opinião, o nosso WhatsApp é o 12997635050. Coloca na tela aí, Sabrina, o povo. O Jefferson está em São José, boa tarde Douglas, mora aqui no Alto de Santana, zona norte de São José. Hoje, 9h20 da manhã,
O Pedrão ficou feliz com a Zona Norte, né, Pedrão? Eu tirei a foto do balão, fui na Zona Sul, cheguei às 10h30 e o balão já estava no Colonial. Jefferson, esse balão ele viaja rapidamente, chama atenção a altura que ele estava, mas ele ficou bem visível aqui em várias regiões da cidade. Como o Jefferson falou, ele estava na Zona Norte, foi para a Sul, é realmente uma cena que chama atenção. Obrigado pela sua participação. A Vanderly de Caçapava, boa tarde, Douglas. Estes tipos de tráfico de drogas, seja adolescente, menores ou profissional, veja, são ouvidos e liberados. Opa, então o crime e o tráfico compensa no Brasil? Brasil, mostra a sua cara. Vanderly, situação complicada, a gente espera que essas leis mudem, que o crime de tráfico de drogas tenha uma punição maior e que esses indivíduos que são detidos não tenham só passagem, como diz o Claudio Nicolini, tenham também ficagem, Vanderly, que é difícil, né? E a gente vai seguir acompanhando, porque senão vira um enxuga-gelo. Obrigado pela sua participação. O Júlio está em Taubaté, Douglas, esses bandidos fogem e pensam que a polícia nunca vai grampear eles, mas um dia a casa cai. E é isso aí, Júlio, quando cai a gente mostra. Obrigado pela sua participação. Paulo Henrique de Ubatuba mandou um vídeo. Boa tarde, Douglas, hoje amanheceu assim o tempo aqui em Ubatuba, com muita neblina. Um abraço pro Paulo Pescador lá de Ubatuba. E o mar estava fechado, Paulão. Tem que ter experiência e também ter ali os métodos, os meios de navegação sob neblina, porque é sempre muito perigoso quem não conhece se arriscar no mar, mas o Paulão que mandou mensagem pra gente é um pescador experiente que mandou esse vídeo que foi registrado hoje lá em Ubatuba, não dava para enxergar nada. Como é que diz a música, Pedrão? Não sou eu quem me navega, quem me navega. É isso aí, Simoneiro. Brasil Gente Vale também é cultura com Pedro Mariano. Obrigado pela participação, Paulo. Alexandre de São José dos Campos, boa tarde, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Alexandre que mora em São José. Primavera 2 ligado no Brasil Gente Vale. A violência está muito forte no Vale e no litoral. Realmente, Alexandre, esses casos, esses crimes estão se compilando um após um e a gente tem que cobrar uma ação mais efetiva das autoridades. Obrigado pela sua participação. A Simone, boa noite, Douglas. Ela mora no Pousada do Vale. Eu assisto todos os dias o Brasil Gente Vale. Um abraço para você e para sua equipe. Você também fica com Deus, minha amiga. Obrigado. João Batista de São José, boa noite, Douglas. Gosto muito de assistir o Brasil Gente Vale e também gosto de participar. Obrigado, parabéns a todos os estagiários. Um dia também já fui estagiário. É isso, João Batista, e é importante, porque o estagiário sempre aprende colocando a mão aí na massa, muito bacana. Parabéns a todos os estagiários e ao João também, assim como eu já fui um estagiário. Obrigado pela sua participação. Ricardo está em Pindamonhangaba, boa tarde, tudo bem? Parabéns pelo programa. Obrigado, Ricardo. E espalha pra galera assistir por aí, viu? Valeu! O Davi está em São José. Boa tarde, Douglas. Estou aqui assistindo o melhor jornal Brasil Gente Vale. É isso, Davi. Espalha pra galera de São José também assistir. Mais mensagem. O Coelho, com esse belíssimo pôr do sol aqui no Parque Industrial. Obrigado pela sua imagem. Coloca em tela cheia, produção, pra gente ver, ó. Belíssimo pôr do sol que o Coelhão mandou pra gente aqui do Parque Industrial em São José dos Campos. Saideira! A Enilda também mandou o pôr do sol aqui em São José. Boa tarde, Douglas, sempre ligadinha no Brasil Gente Vale. Um abraço a todos. Coloca em tela cheia, produção. Aquele abraço! Coloca em tela cheia a imagem da Enilda pra gente ver, ó. Belíssimo pôr do sol nesse fim de inverno. Você pode continuar participando, interagindo comigo. Nosso WhatsApp está sempre liberado. É o 12997635060. Pode mandar sua opinião, sua foto do pôr do sol. A gente está sempre aberto às mensagens e às participações. Antes da gente ir para o intervalo, vamos ver como é que está o clima no litoral norte. Imagens ao vivo de Ilhabela, já com o cair da noite, 23 graus nesse momento na cidade. O tempo tá bom para quem gosta de curtir uma prainha à noite, não para entrar no mar, mas fazer uma caminhada, fazer um passeio. Temperatura agradável nesse momento, 6 horas e 22 minutos. Não sai daí. É isso aí, Pedrão. Não sai daí que daqui a pouco a gente vai falar mais do litoral norte. Taxa ambiental de Ubatuba tem parte da verba bloqueada. A gente mostra em 2 minutos aqui no Brasil Gente Vale. Chegou o Super Feirão dos Amigos. As melhores lojas do Vale reunidas. Aqui o seu usado vale até FIP na troca. Superpoderes do financiamento. Taxas a partir de 0,99. E quer mais? Você só vai pagar a primeira parcela em janeiro de 2027.
E para fechar o melhor negócio, o seu carro sai com o IPVA 2027 pago. São mais de 400 oportunidades em um só lugar. Dias 22 e 23 de agosto no Recinto de Exposições de Guaratinguetá. Vem! Debate 2026. Como é tradição, o Grupo Bandeirantes sai na frente com as rádios, TVs e internet e promove o primeiro confronto entre os candidatos. No debate para presidente, as propostas, os temas centrais de quem vai governar o país pelos próximos 4 anos. Aqui você fica bem informado para fazer a escolha certa com consciência. Band Eleições. Eleições 2026. Olho no voto, olho na Band. Oferecimento Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Unital, a melhor universidade mais próxima de você. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. E Autos América, um empreendimento à altura do seu estilo de vida. Venha conhecer Macro Construtora. 6 horas e 24 minutos, Brasil Gente Vale está de volta nesta terça-feira. Atenção quem mora em Ubatuba, notícia importante que afeta a cidade. A Justiça manteve a decisão que impede a Prefeitura de Ubatuba de usar recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente para custear 4 projetos que somam mais de 42 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, os projetos foram aprovados em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente e apresentam supostas irregularidades. Os recursos do fundo também incluem valores da taxa de preservação ambiental. Os turistas conhecem, né? Essa taxa é aquela que quando você acessa o município com seu veículo ou por um passeio de van, ônibus, você tem que pagar ela diariamente, com valores que começam ali nos R$3 e assim vão de carros, né, R$13, moto R$3,50 e assim vai subindo valores diários. Em nota, a Prefeitura de Ubatuba informou que vai analisar a sentença e apresentar recurso junto ao Tribunal de Justiça aqui de São Paulo dentro do prazo legal. A gente vai seguir acompanhando essa situação porque o Ministério Público pediu esse cancelamento, ou melhor, esse bloqueio de grande parte da verba, né, uma verba gorda que tem na cidade de Ubatuba que os turistas usam para custear melhorias ambientais na cidade, a manutenção ambiental da cidade. Ubatuba é uma das cidades mais bonitas do Brasil, minha gente. A Mata Atlântica vasta na cidade e esse dinheiro tem que ser usado para fins ambientais. É isso que está dizendo o Ministério Público, a Prefeitura está recorrendo, a gente vai seguir acompanhando, é sempre com todos os lados aqui no Brasil Gente Vale. Taxa ambiental de Ubatuba nesse momento tem um valor que foi barrado para o uso na cidade de Ubatuba e a gente mostra sempre aqui na tela. 6 horas e 26 minutos, vamos mudar um pouco de assunto para falar de saúde. Minha gente, a Anvisa aprovou a redução, ou melhor, a produção da primeira caneta emagrecedora genérica do país e também o primeiro medicamento similar. A promessa é de preços mais baratos. Dá uma olhada na reportagem. Os novos medicamentos têm como base a semaglutida, uma substância usada no controle do diabetes tipo 2 e na perda de peso. A autorização da Anvisa foi concedida ao laboratório EMS, que produz o Ozivy, que é o medicamento de referência. O laboratório poderá produzir agora um remédio genérico com o mesmo princípio ativo. A farmacêutica ainda não informou qual o prazo para o novo produto estar disponível no mercado. A segurança é garantida, a eficácia é garantida, a qualidade, a concentração tem que ser a mesma, porém só não vem com um nome comercial e o paciente pode ficar tranquilo. A liberação para a produção da caneta emagrecedora genérica deve intensificar ainda mais a disputa entre os laboratórios. Por lei, os medicamentos genéricos precisam ser pelo menos 35% mais baratos do que os remédios de referência. No caso do Ozivy, que custa em torno de R$450 nas farmácias, o genérico dele deve sair no máximo por R$292. Além disso, a Anvisa autorizou o laboratório Germed a produzir um medicamento similar.
também à base de semaglutida. A diferença para o genérico é que este será vendido com um nome, Semaclic. As autorizações, segundo esse médico, são apenas o começo de uma série de produtos para emagrecimento que devem ficar mais em conta. Baratear é muito bom, porque vai garantir mais acessibilidade. Vejo com bons olhos isso, mas tem que ficar atento, né? Usar sob orientação médica. Lembrando que o tratamento ele é individualizado e deve ser prescrito. Informação importante que esse médico falou aí no fim da reportagem, mesmo que o equipamento genérico democratize o acesso à caneta emagrecedora, porque ela vai ficar mais barata, é o que a gente espera pelo menos, né? Não adianta qualquer um sair usando, não, tem que fazer acompanhamento médico. A caneta emagrecedora com uso contínuo altera uma série de fatores dentro do nosso corpo, segundo os médicos e especialistas, não dá para qualquer um sair comprando na farmácia e começar a emagrecer e achar que está tudo bem. Começa a perder massa magra, começa a alterar os hormônios, começa a comer muito menos e com isso você acaba consumindo quantidades menores do que o recomendadas de vários itens que são necessários para a nossa sobrevivência. E daí depois começa a contrair anemia e outras doenças. Portanto, se você tem a intenção de adquirir uma caneta emagrecedora, seja para uma melhoria de saúde, procure um médico, ou até para um fim estético. Procure um médico, é o mais recomendado, não vai fazendo por conta e não só porque agora tem caneta emagrecedora genérica, porque senão pode dar ruim. E a gente sempre traz essas informações que sempre te mantém atualizados aqui no Brasil, Gente Vale. Mais mensagem do povo, nosso WhatsApp segue sempre liberado, é o 997635060, na tela as mensagens do povo. João de Caçapava, boa tarde, Douglas. Por um acaso, o Nicolini tá rodando lâmpada? Ei, gente, tá rodando lâmpada? É o Jacan que tá falando, meu querido. Eric Jacan que tá falando. Eu não sei de nada, mas brincadeiras à parte, Claudio Nicolini tá de férias. Daqui a algumas semaninhas ele tá de volta no comando do Brasil, Gente Vale. Obrigado pela participação. O Jeová de Taubaté, bonito nome, meu irmão. Boa tarde, grande programa de notícias do Vale, nos mantém informado todos os dias. Obrigado pela sua participação. Vitor Vicente de Taubaté, boa tarde, Douglas. Esse pessoal que solta balão tem que ter punição de um bom tempo de cadeia. Concordo com você, Vitor, mas é difícil, né? Muitas vezes, quando a polícia consegue prender, né, porque eles dão no pé, acaba tendo que pagar uma multinha e assim, muitas das vezes não para na cadeia. Obrigado pela sua participação e eu concordo com você. Olá, mais imagem do balão de São José, gente. A Fernanda Godoy, boa noite, Douglas. Eu vi o balão aqui no Jardim Satélite. O povo que solta não tem mais o que fazer da vida além de cometer crime ambiental. Tô com você, Fernanda. Saideira, José Luiz está em Jacareí. Douglas, exatamente. Quem solta balão nessa época do ano, não sei o que tem na cabeça. O tempo está muito seco e o risco de incêndio é enorme. É o que eu digo, Zé Luiz. Graças a Deus, há tempos a gente não tem um grande incêndio gerado por balão aqui na nossa região. Mas assusta e, como eu disse, o Corpo de Bombeiros tem que continuar, tem que perder parte aí do trabalho acompanhando esse balão, já prevendo que ele vai cair em alguma cidade da região e com isso coibindo aí um incêndio de grandes proporções. A Polícia Militar Ambiental também é acionada, as forças de segurança têm que atuar, porque alguns engraçadinhos acharam bonito colocar um balão no céu sem ninguém controlando, né? Bom, seguindo com o Brasil, Gente Vale, imagens ao vivo agora da cidade de Taubaté. Belíssimo entardecer, já pôr do sol, já à noite em Taubaté, 24 graus agora na tela do Brasil, Gente Vale. Atenção, Taubaté, não sai daí. Daqui a pouco tem Berra Bairro, quadro que tem reclamações aí de moradores da nossa região, inclusive da cidade de Taubaté. Em 2 minutinhos eu tô de volta. Dizem que a alegria do humorista é fazer as pessoas rirem. Com a idade, eu ganhei uma outra alegria, viver com disposição e saúde. Por isso, eu tomo Algicartril, um remédio que sempre me ajudou a cuidar das articulações, melhorando minha mobilidade. Porque viver bem é se movimentar com facilidade e sem dor. º Festival do Camarão de Ilhabela, o festival gastronômico mais saboroso da região.
Restaurantes de toda a cidade apresentando receitas especiais para todos os gostos. Não dá para provar um só. Participe! Realização Prefeitura de Ilhabela. 6 horas e 33 minutos, Brasil Gente Vale está de volta e chegou a hora do quadro Berra Bairro. Cadê a vinheta, Pedrão? Berra Bairro. Quadro que cobra respostas do poder público sobre problemas enfrentados por moradores aqui da nossa região. Berra Bairro conta sempre com a sua audiência. Para você, meu amigo, que está enfrentando aquele problema, já reclamou com a prefeitura, com a concessionária e não teve resposta. O jornalista Antônio Baum está chegando ao vivo da redação com os destaques de hoje. Boa noite para você, Baum. Conta quais são os destaques do Berra Bairro desta terça-feira. Boa noite para você, Douglas, para todos que nos acompanham. Nós recebemos 2 reclamações referentes à manutenção urbana, uma em Taubaté e outra em Pindamonhangaba. Em Taubaté, o Doni, ele voltou a cobrar a poda de uma árvore que estaria com os galhos podres e com uma rachadura bem no tronco. Segundo ele, a fiação da rede elétrica está passando pelo meio da árvore, isso aumenta o risco, né? A árvore está em péssimas condições. A gente já registrou esse problema no mês passado aqui no Berra Bairro. Na ocasião, a prefeitura havia se comprometido a fazer a poda dessa árvore até a segunda quinzena do mês de julho. Porém, segundo a prefeitura, foi necessário remanejar a equipe que faria esse serviço, ou seja, essa equipe foi atender uma outra demanda e por isso a gente tem uma nova programação. Agora, a prefeitura diz que vai fazer esse serviço por meio de 2 secretarias, né? A Secretaria de Mobilidade Urbana junto com a EDP, na verdade. E agora o novo prazo é até o final deste mês, o serviço deve ser concluído. A outra reclamação, ela é em Pindamonhangaba, foi o Leandro quem entrou em contato conosco. Ele diz que buracos na pista, na via, estão atrapalhando as condições de tráfego na Rua Areias e também na Rua Princesa Isabel. Esse cruzamento fica no bairro Cidade Nova, na cidade de Pindamonhangaba. O buraco acumula água, prejudica as condições de tráfego, aumentam os riscos, né? Esses buracos aumentam o risco de acidente de trânsito e dificultam a passagem de todos que utilizam as vias. A Prefeitura de Pindamonhangaba disse que vai fazer o nivelamento e também um novo pavimento. Por causa de ser uma obra um pouco maior, o prazo que a prefeitura passou é de 60 dias. É isso, Antônio Baum, com esse balanço do Berra Bairro, quadro muito importante para você que mora na nossa região. Tá com um problema no seu bairro? Tira uma foto, manda pra gente. Já entrou em contato com a prefeitura, com a concessionária, não resolveu? Berra no WhatsApp do Brasil Gente Vale, nosso telefone tá aqui embaixo, ó, lá embaixo, 997635060. A gente faz esse contato com o poder público para tentar resolver seu problema. Obrigado, Antônio Baum, hoje ao vivo da nossa redação. Antônio Baum que está sempre ao vivo também na Rádio Band Vale FM, a 102,9. E galera de Taubaté, vamos parar de rodar lâmpada aí. Gente, tá rodando nosso lâmpada? telespectador cobra e mostra, né? A prefeitura deu uma primeira resposta que esse problema seria resolvido na região central, essa poda dessa árvore na segunda quinzena de julho. Julho já acabou, também em agosto. O novo prazo é até o fim do mês e a gente vai seguir cobrando aqui, porque o Berra Bairro sempre cobra uma resolução. Vou pegar meu celular, porque presta atenção nesse problema. Você já recebeu aquelas ligações que não param de atormentar aí no seu celular? Pois é, mais de 300 mil ligações são feitas por minuto para oferecer algum tipo de serviço, com pedidos de doações ou pesquisas. São contatos que incomodam demais. Aqui no estado de São Paulo, o Procon recebeu cerca de 14 mil reclamações envolvendo esse tipo de ligação. Em um minuto, mais de 300 mil ligações são feitas com pedidos de doações, pesquisas ou ofertas de serviços, chamadas indesejadas que incomodam o consumidor. Os dados são do Instituto de Defesa de Consumidores. 92% das pessoas que recebem essas ligações não possuem qualquer relação com as empresas que fazem o contato, segundo a Secretaria Nacional do Consumidor. O Brasil é líder global neste tipo de ligação, a maioria feita por robôs. Só no ano passado, o país concentrou 160
bilhões de ligações abusivas. O consumidor ele tem direito à privacidade, ele tem direito à qualidade de vida também que está previsto na Constituição Federal. Então, a partir do momento que aquelas ligações ficam perturbadoras e ferem o sossego, a qualidade de vida, o descanso daquele consumidor, ele pode sim processar a empresa com essas ligações insistentes e a todo momento. No estado de São Paulo, em 2024, o PROCON recebeu cerca de 14.500 reclamações relacionadas a ligações indesejadas de telemarketing. Empresas operadoras de telefonia lideram as reclamações. O PROCON de Taubaté orienta sobre o que o consumidor deve fazer nestes casos. Nós temos, no estado de São Paulo, por exemplo, um mecanismo que você pode fazer o seu cadastro, que é o Não Me Perturbe, para que essas ligações não cheguem até você. Você pode tirar os prints desses números que estão ligando, que estão cobrando, que estão te incomodando de forma excessiva e fazer uma reclamação diretamente no PROCON da sua cidade. É isso, dica importante, porque muitas vezes não adianta bloquear o remetente que está ligando. Muitos dos serviços de telemarketing têm uns robozinhos, uns robôs que acabam ligando de diversos números diferentes. Então, às vezes, você bloqueia um número, ele liga de outro, você bloqueia de outro, ele liga de outro, e assim vai, e você continua recebendo ligação. Por isso, se você está sendo incomodado, é muito importante registrar uma reclamação formal no PROCON. Hoje dá para fazer isso de maneira online, em grande parte das cidades da nossa região. Daí o PROCON toma as medidas necessárias para que você pare de ser perturbado. Agora, 6 horas e quantos minutos, produção? E 39 minutos. A produção está querendo me derrubar, tirou o GC bem na hora que eu ia ver a hora certa. Mas, sabe, chegou a hora de falar das eleições. A Band definiu hoje os últimos detalhes do primeiro debate presidencial destas eleições marcadas. Melhor, o debate está marcado para domingo, às 8 da noite aqui na tela da Band. Dá uma olhada. A Band já deu o pontapé inicial desta campanha eleitoral com 14 debates para os governos estaduais. Agora é a vez dos presidenciáveis se enfrentarem pela primeira vez. Representantes dos candidatos participaram de uma reunião virtual com a direção de jornalismo da Band. Foram definidas a ordem dos confrontos e a posição dos candidatos no estúdio. Os púlpitos estarão nesta ordem, da esquerda para a direita: Renan Santos, do Missão, Lula, do PT, Flávio Bolsonaro, do PL, Ronaldo Caiado, do PSD, Augusto Cury, do Avante, e Romeu Zema, do Novo. O formato do debate prioriza o confronto direto de ideias e dá mais liberdade aos candidatos. Eles poderão se movimentar livremente pelo estúdio e vão controlar o próprio tempo. O debate vai ao ar na tela da Band neste domingo, às 8 da noite, e será transmitido pela Band News TV, rádios Bandeirantes e Band News FM, YouTube Band Jornalismo e aplicativo Band Play, além de um pool de veículos parceiros, as TVs Gazeta, Cultura, Jovem Pan e o Estadão. A cobertura também terá análises em tempo real, diretamente da sala digital, em parceria com o Google. Em caso de segundo turno, o primeiro debate entre os dois candidatos também já está confirmado na Band. É isso, a Band sempre dando largada nessa eleição, nessa corrida aos votos, né? Eleição no dia 4 de outubro. Coloca na tela aí, produção, nosso telão que mostra essa arte com os candidatos que estão confirmados no debate, segundo as assessorias: Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Lula, Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Esse debate da Band que vai ao ar nesse domingo, 23 de agosto, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado para conferir e tirar suas próprias conclusões. Você viu na reportagem como vai ser esse formato muito mais moderno de debate, onde os candidatos podem debater ideias. É muito importante o debate de ideias. É com isso que você vai conseguir tirar suas conclusões e realizar seu voto no dia 4 de outubro. Eleições 2026 é sempre olho no voto, olho na Band. Seguindo com o nosso Brasil Gente Vale, mensagens na tela, o WhatsApp sempre liberado é o 997635060. O Joel está em Jacareí, boa noite, Douglas. Que tristeza esse acidente da Fernão Dias, realmente uma imagem chocante, né, meu amigo? Vários acidentes hoje, o trânsito nas rodovias brasileiras está cada vez mais violento e nós condutores somos responsáveis por isso. É isso, Joel, cada um tem uma parcela de culpa, né?
Precisamos mudar e já. Um abraço para você, meu amigo Joel, sempre muito consciente nas suas participações e palavras. Obrigado. O Antônio Carlos está em São José dos Campos. Boa noite, Douglas. Enquanto o Nicolini roda a lâmpada, você está aí fazendo um ótimo programa. Deus te abençoe e obrigado pela sua participação, Antônio, que está no bosque aqui em São José. O José Luiz Pereira. Boa noite, Douglas. Assisto todos os dias esse maravilhoso programa. Abraços a toda a produção. Um abraço também meu amigo José Luiz, que está lá em Taubaté. Mais mensagem? Donizete Batista, também de Taubaté, boa noite. Eu moro aqui no bairro do Serrinha, estamos aqui na Chácara Dois Irmãos, eu e minha esposa Kênia. Valeu ao Donizete e a toda a galera de Taubaté. Mais mensagem? A Regina, de São José dos Campos, boa tarde, Douglas. Estou aqui assistindo o Brasil Gente Vale com meu esposo. Parabéns pelo programa, obrigado pela sua participação, Regina. A Margarida dos Corações. Olá, Margarida, aqui do Pontal Santa Marina, em Caraguatatuba. Litoral Norte, sempre ligado na notícia. Boa noite, Douglas, curtindo o melhor do Vale. Beijos para os meus primos, o João e a Lisa, que moram aqui no Jardim Paulista, em São José. Obrigado, Margarida. O Zé. Ô, Zé, boa noite, Douglas. Enquanto o Nicolini curte férias em Dubai, você faz uma ótima apresentação. Obrigado, é isso. Nicolini fazendo viagens pelo nosso mundo. Nicolini sempre presente também aqui na nossa audiência. Está conferindo, viu, Zé? O que vocês estão falando dele? Brincadeiras à parte, obrigado pela sua participação. Nicolini daqui a pouco está de volta, hein? Saideira com o Carlos de Jacareí. Boa noite, Douglas. Encerrando a terça-feira com um franguinho caipira na panela. Que delícia, ó! Carlos e Dioné que estão lá na Vila Garcia, em Jacareí, preparando aquela janta caprichada e deixando a galera do Brasil Gente Vale de toda a região com fome. Obrigado o registro do Carlos, da Dionéia. Manda mais mensagem pra gente, tem mais um bloco ainda, dá para participar e interagir. Antes disso, vamos ver como é que tá o tempo lá em Aparecida? Imagens na tela, imagens cedidas pelos nossos parceiros do portal A12. Nesse momento, 24 graus em Aparecida. Não sai daí que depois do intervalo tem mais participação aqui no Brasil Gente Vale. Quer economizar e levar mais do que preço baixo? Então, vem pro Economizaço Açaí! Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos que vão deixar todo mundo felizaço. Leve o Economizaço Açaí com você! R$500 milhão? É isso aí. Aqui já saiu, eu sou pé quente, aproveite e compre o seu. Ah, me dá 2, porque esse R$500 milhão aí vai ser meu? R$500 milhão. No Super Giro, 40 prêmios de R$1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, 500 mil. Isso mesmo, R$500 milhão de uma só vez. Vale cá, te ajude a concorrer. Explore novas ideias e conecte-se a oportunidades. De 25 a 27 de agosto, o Pitch em São José dos Campos realiza a Innovation Week 2026. O encontro que conecta líderes, empreendedores e empresas para transformar inovação em negócios. Não perca temáticas sobre inteligência artificial, cidades inteligentes, sustentabilidade, empreendedorismo e muito mais. Innovation Week 2026. Explore novas ideias. De 25 a 27 de agosto. Acompanhe pelo Instagram, @pitchsjc. Acesse o site oficial innovationweeksjc.com.br e inscreva-se. Oferecimento Emax, automação industrial com tecnologia e inovação. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Brasil Gente Vale está de volta nesse último bloco desta terça-feira. Eu, Douglas Cruz, sigo com você até o fim do jornal de hoje. Daqui a pouco está chegando Otávio Baldin com o Band Cidade segunda edição. Hoje uma reportagem vai mostrar uma iniciativa da Prefeitura de Taubaté. Atenção, você que mora em Taubaté, que pretende agilizar a fila de especialidades da saúde. Atendimentos médicos, consultas e até alguns pequenos procedimentos. Portanto, você, meu amigo, que mora em Taubaté, está esperando na fila de alguma especialidade? Nem pense em pegar o controle, porque daqui a pouco Otávio Baldin está vindo com os destaques do Band Cidade segunda edição. Para fechar o nosso Brasil Gente Vale dessa terça-feira, nosso WhatsApp segue liberado, é o 12997635060. As últimas participações. A Maria Inês está em Guaratinguetá. Boa noite, Douglas. Estamos aqui juntinhos
Com você, eu e o Rodrigues, meu esposo, soltar balão é perigoso. Demais, Maria. O povo não tem noção do perigo. É isso. Um abraço para você e para o maridão aí em Guaratinguetá. O Paulo está em São José. Boa tarde, Douglas. Por que as operadoras de telefonia não conseguem bloquear essas ligações mascaradas? Não aguento mais bloquear, é o que a gente falou na reportagem, Paulinho. Muitas vezes essas telefonias, né, essas operadoras de telemarketing têm essa liberação para fazer isso. Então é muito importante que, se você estiver sendo incomodado, procure o PROCON da sua cidade. Aqui em São José, o PROCON atende na maneira online. Meu amigo Jorge Assad, sempre ligado aqui no PROCON de São José dos Campos, para registrar sua reclamação e bloquear essas ligações. Obrigado pela sua participação. A Giovana, boa noite, mora aqui em Taubaté. Hoje é aniversário da minha tia Bel. Ela sempre assiste vocês. Pedrão, aquele abraço para a tia Bel. Aquele abraço! Ei, tia Bel. Giovana, obrigado pela participação. Mais mensagem? O Benedito, veja que maravilha da natureza aqui na Vila São José, em Taubaté. Um ipê branco. Coloque em tela cheia, produção. Em plena florada, isso aí. Benedito mandando mensagem pra gente desse belíssimo ipê branco na cidade de Taubaté. Para fechar, saideira, a Thalita de Ubatuba. Boa noite, estamos com amigos em Ubatuba para um café assistindo o Brasil Gente Vale. A Thalita, o Edgar, o Luan e a Fabiola. Thalita, pega o seu cafezinho, segue ligado aqui no Brasil Gente Vale na tela da Band, porque tá chegando ele, meu amigo Otávio Baldin, que é fã de um café. Durante o nosso dia eu tomo vários cafés com o Otávio Baldin, mas ele gosta de um café mais refinado, né, meu irmão? Boa noite pra você. Um café, uma prosa, sempre bom demais, né, Douglas? É isso, um café, maravilha. Uma prosa, um bom livro. Um cafezinho, um livro, uma coisa bem básica, assim, para manter o espírito, né, e recarregar as energias mais importantes. Com certeza. Durante o expediente. Sempre mantém a animação lá em cima, meu amigo. Noticiário pesado muitas vezes, né, Douglas? É isso, precisamos relaxar. Ficar relaxado, mas eu vou seguir acompanhando aqui. Vou pegar um cafezinho e conferir o BC2, Otávio. Boa noite pra você. Ó, o pessoal passou um café quentinho no esquema lá, hein? Opa, já vou pegar minha caneca aqui, tô indo pra lá. Valeu, meu irmão, bom jornal. Descanso. Valeu.